Conta Contos apresenta Leis de Trânsito. Eita, que mundo grande o nosso! Tantas estradas, rodovias, tantas ruas, avenidas, pontes, viadutos, cruzamentos, caminhões, ônibus e carros trafegando para todo lado. Gente para cima e para baixo, indo e voltando. Ufa! É preciso organizar isso, não é? Pois então, é por isso que existem as leis de trânsito e suas sinalizações para deixar tudo em ordem. E para a nossa segurança e a segurança dos demais, é bom saber essas regras, certo? Vamos conhecer um pouco dessa organização? Primeiro, numa via, quer dizer rua, avenida, rodovia, etc., é preciso seguir a direção correta. Em alguns casos, uma via tem apenas um sentido a ser seguido e todos os veículos trafegam nessa mesma direção para não haver acidentes. Noutros casos, em vias maiores, a pista pode ser em mão dupla, ou seja, duas direções. Na pista da direita, os veículos vão em frente e na da esquerda, os veículos voltam. As pessoas que estão passeando a pé são chamadas de pedestres ou transeuntes. Os pedestres caminham pelas calçadas e quando precisam atravessar uma rua bem movimentada por veículos, eles devem procurar uma faixa de pedestre. Daí esperar que os carros parem para lhes dar passagem e então atravessar com segurança. Nos cruzamentos de avenidas e ruas bem movimentadas, para evitar confusão, usa-se os semáforos, os faróis de trânsito, para controlar o fluxo em todos os lados, quem pode passar e quem deve esperar a vez. Cada cor tem um significado. Verde, vá. Amarelo, atenção. Vermelho, pare. Então, quando o sinal está verde para uma direção, permanece vermelho para o lado atravessado. Quando o sinal verde estiver ligado, quem estiver nessa direção pode seguir adiante. Depois o sinal fica amarelo, de advertência, indicando que está para fechar, quer dizer, ficar vermelho. Aí, o fluxo dessa direção para e dá a vez para a via transversal trafegar. Algumas travessias de pedestres também utilizam os semáforos para controlar essa passagem. Os carros param no sinal vermelho e as pessoas atravessam pela faixa. As placas e demais sinais de trânsito ajudam os motoristas, motociclistas e pedestres a entenderem como trafegar com segurança. Esta placa indica que o veículo precisa virar à direita, por exemplo, quando um trecho à frente está interditado. Esta outra indica destinos. Nesse exemplo, à direita, estrada que leva para o Rio de Janeiro. Seguindo em frente, vamos rumo a Belo Horizonte. Vamos aprender mais. A faixa tracejada, com tracinhos no meio da pista, indica que um carro pode ultrapassar o outro, caso precise chegar mais rapidamente a um determinado lugar. Mas se a faixa estiver contínua, indica que a ultrapassagem está proibida naquele trecho, porque não é um lugar seguro e apropriado para isso. Por exemplo, uma curva muito fechada da estrada. Então, o motorista deve esperar um trecho adiante que permita um veículo ultrapassar outro. Mas ninguém deve correr mais do que é indicado pelas placas de limite de velocidade. Elas indicam a velocidade máxima em que um veículo pode correr naquele trecho. Numa pista em que há curvas sinuosas, a velocidade máxima geralmente é diminuída
O mesmo ocorre na cidade, perto de uma escola, onde normalmente há grande movimento de pessoas, especialmente crianças. Os veículos devem passar mais devagar. Vamos ver outras placas. Esta placa sinaliza onde é possível estacionar o carro. Esta outra informa que o estacionamento num determinado local é proibido. Esta placa é um aviso. Cuidado que a pista no trecho adiante está escorregadia. Esta outra informa que há um hospital a 2 quilômetros adiante. E é claro, ninguém pode esquecer do cinto de segurança. Além disso, as crianças viajam no banco de trás do carro, também com cinto de segurança. Se alguma coisa der errado, o ideal é pedir socorro aos profissionais responsáveis, como os bombeiros e a polícia. Com todo mundo conhecendo e seguindo as leis de trânsito, podemos então chegar ao nosso destino e voltar dos nossos passeios com segurança e muitas histórias para contar. Para mais coisas legais e instrutivas, visite o nosso canal no YouTube e o nosso site www.contacontos.com.br. Olá, meus amores, olha a tia aqui de volta. Então, vamos lá para a nossa última aula de hoje. Gente, nesta terça-feira, nossa última aula, como sempre, é a aula de cidadania. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa importante, que é o trânsito. O que é trânsito, tia? É o que? A movimentação de pessoas e carros, tá certo? Nas ruas, nos locais, em todos os locais. Isso pode acontecer tanto nas cidades, nas grandes cidades, como também nos interiores, nas áreas, ou seja, nas áreas urbanas e também nas áreas rurais. Olha só, existem diversas formas de trânsitos e também para que isso possa acontecer, esse trânsito todo, existem o que? Os veículos e as formas de que? De transporte, não é? Pois então, olha só, nas grandes cidades ou dentro das cidades, nas áreas urbanas, digamos assim, existem vários tipos de transporte, como os metrôs, os táxis, os ônibus, não é isso? Caminhões, as motos, não é isso? Vários tipos de transportes. E também os nossos, ou nós pedestres, não é? Que estamos por ali transitando também pelas ruas. E existem também aqueles mais específicos das áreas o que rurais, não é? Que são o que as charretes, os cavalos, não é? Ou seja, os burros também, porque também transportam pessoas, não é? Até mesmo, sabia? Os carros de boi, que a tia já falou em outras aulas aí, não é? Pois é. E também existe o pau de arara. Quem já ouviu falar em pau de arara, gente? Pois é, pau de arara é um caminhão, tá certo? Que na parte traseira, onde transportará as cargas, ele às vezes é coberto com uma lona e ali dentro daquela carroceria são colocados bancos, gente. Pois é, bancos para que as pessoas se sentem e sejam transportadas, tá certo? Isso se chama pau de arara, gente, isso. Pois é, porque as pessoas ficam ali feito umas ararinhas ali sentadinhas naqueles banquinhos, né? Como as araras ficam assim em cima dos seus puleiros. Pois é. E também existem os jipes, existem uns jipes maiores que eles também transportam pessoas assim. Na parte de trás tem os banquinhos e são transportadas. Existem também aqui na nossa cidade esses jipes que transportam pessoas do centro da nossa cidade para as áreas rurais, para os sítios. Existe também, sabiam?
Pois é, existem várias formas de transporte, não é? Tanto nos centros da cidade, nos grandes centros, como nas áreas rurais ou nas pequenas cidades. E para que isso funcione bem, de maneira correta, existe o quê? As leis de trânsito que vocês viram lá naquele videozinho falando sobre as leis de trânsito, que é para que serve essas leis de trânsito, tia? Para organizar tudo isso, porque senão todo mundo vai para qualquer lugar. Eu acho que eu quero entrar por essa rua aqui, aí vem outro carro na mesma direção. Então, por isso, existem toda aquela estrutura, aquelas formas que vocês viram aí, de que esses carros possam trafegar com segurança, gente. Pois é, para evitar, na realidade, acidentes, não é isso? E que as pessoas façam da maneira que elas querem. Vamos ver aqui um pouquinho o quanto é importante essas coisas. Quem é que cuida dessas leis, né, de trânsito? Quem é que cuida de tudo isso? Existe um órgão do governo que existe em todo o país, tá certo? Cada estado existe o seu, e ele se chama o DETRAN. Isso é um órgão específico, é o Departamento Estadual de Trânsito. Isso, ele regulamenta as leis, ele aplica as leis, tá certo? E essas leis são aplicadas e têm que ser cumpridas não só pelos veículos, pelos condutores desses veículos, ou seja, os seus motoristas, não é isso? Mas também pelos pedestres, porque existe aquele lugar onde a gente deve atravessar, que é a faixa de pedestre. Existem os sinais de trânsito que dizem para a gente quando a gente pode passar ou não. Existe para os condutores os lugares onde eles podem andar, se eles podem andar naquela mão na direita ou na esquerda, se eles podem estacionar, se eles podem seguir por aquela rua, uma série de leis que tem que ser cumpridas, não é isso, gente? Pois então, os pedestres também devem obedecer o trânsito, pois também existem sinalizações para que estes pedestres possam caminhar nos lugares, não é isso? Os motoristas são responsáveis pelas próprias vidas e também pela vida do outro, porque além dele estar conduzindo um veículo, não é isso? E que ele precisa ter a sua segurança, mas ele precisa também andar de acordo com as regras de trânsito para que não ocorra nenhum acidente e não machuque nenhum pedestre, não é isso? Então, olha só. Existe um nome bem bonito para dizer que uma pessoa cuida de sua cidade, cumpre as leis de trânsito, gente. Essa é uma palavra bem bonita, não é? Cumprir as leis é muito importante. Pois é. Atravesse sempre na faixa, você pedestre, ande sempre na calçada e os carros. Respeite as sinalizações, os sinais de trânsito, respeite o limite de velocidade, nunca beba para dirigir. Isso são normas, são regras, são leis que a gente precisa cumpri-las, tá certo? Agora, já que vocês entenderam, viram aquele vídeo bem legal, vamos agora partir para as nossas atividades, vamos lá? Olha só, na própria página 45, que é onde a gente está falando aqui o nosso assunto do trânsito, a gente vai ter as nossas atividades. O primeiro quesito é assim: relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Número 1, trânsito. Número 2, semáforo. Número 3, pedestres. Aí vai ter 3 frases, vocês vão numerá-las de acordo com o correto. Quem é trânsito, quem é semáforo e quem é pedestre, ok? Vamos agora para a página 45, desculpa, gente, 46, onde a gente tem o segundo quesito. Responda às perguntas. Como é o trânsito onde você mora? Como é aí no lugar que você mora, no bairro em que você mora? Esse trânsito é movimentado, não tem muito trânsito, tem muitos pedestres ou não tem, ou tem muito movimento de carro, de moto, como é? Expliquem aí pra gente, para saber como é que é esse movimento, tá bom? Agora a gente já vai para a letra B do segundo quesito. As pessoas na rua, na sua opinião, respeitam o trânsito onde você mora? E aí?
Será que essas pessoas estão respeitando esse trânsito? Tanto os condutores de veículos como os pedestres? Será? Gente, prestem bem atenção aos nossos motoqueiros aqui da cidade. Precisam usar o quê? O capacete, gente. Isso é um instrumento de proteção. Proteção para quê? Para essa coisinha tão importante que a gente tem aqui, que é a nossa cabeça, não é, gente? Pois então, vamos agora para o nosso terceiro quesito, vamos lá? Coloque V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas. Vocês vão ter aí 4 opções falando sobre todo esse assunto que a gente falou agora, o trânsito, e aí vocês vão encontrar as respostinhas verdadeiras e aquelas falsas, tá certo? Agora, já no quarto quesito, olha só. Pinte o semáforo de acordo com a indicação. Olha só, pare, né? É vermelho, atenção, é amarelo e siga é verde. Vocês vão pintar aí o semáforo. Lembra que o semáforo tem uma ordem correta, tá certo? Para não pintar desordenado, tá bom? Agora a gente já vai passar para o quinto quesito. Vamos lá? Pinte as figuras que representam o que pede e que pode ser visto no trânsito. O que é que pode ser visto no trânsito aí? Hein? Vocês vão pintar todas aquelas que pode ser visto no trânsito, tá ok? Agora, portanto, podemos dizer que o trânsito é a utilização das vias públicas por existem 3 coisinhas, 3 palavrinhas aí, tá certo? E aí, e todas estão aí na imagem, tá bom? Agora a gente vai para o sexto e último quesito, vamos lá. O que significa Detran? Olha que a tia falou, viu, gente? Essa é a última perguntinha. Esqueci, volta na página 45, tem lá dizendo, tá bom? Pronto, meus amores, acabamos a nossa última aula de hoje e amanhã é quarta-feira, viu, gente? Beijos, meus amores, até amanhã.